Bom, vamos falar agora de Wilson Witzel, tá? O Wilson Witzel, ele está aí sofrendo, né, agora a votação em plenário lá na Alerj para o processo de impeachment, a abertura do processo de impeachment. Ele mais cedo disse o seguinte: jamais renunciarei, porque acontece muito, né? Já aconteceu inclusive na história aqui, né, de o sujeito renunciar antes, justamente para não perder os direitos políticos, é isso que acontece. E ele então escreveu aqui no Twitter, tem se manifestado no Twitter, já fizemos pedidos de entrevista aqui para o Witzel, ele ainda não topou, tá? Mas o gabinete segue aberto aqui para que ele se manifeste em relação justamente às acusações, às denúncias que existem contra ele aí. Bom, ele diz o seguinte, ó: politicamente minha história está apenas começando, juridicamente minha absolvição e retorno imediato ao cargo no qual o povo me colocou é o único caminho possível. Bom, não é o que pensa, né, o resto da Alerj. Inclusive, nós estamos aí fazendo essa cobertura desde as 15, né, desde as 3 da tarde, e aí como é que funciona, né? Primeiro você tem aí essa sessão de discussão, as lideranças constroem um acordo para terminar a votação ainda hoje, vamos ver se acontece. Cada um dos 25 partidos terá 1 hora para falar, está tendo 1 hora para falar, e as siglas então podem escolher até 5 deputados para discursar, ocupando a tribuna por até 10 minutos, tá? Então, próximo aí, o Wilson Witzel, inclusive, desistiu de fazer a sua defesa presencial, né? Fugiu aí, virou moda, né, o Freitas? Virou moda, pessoal, todo mundo fugindo aí. É o Flávio, é o Bolsonaro, agora o Witzel também não quis fazer a defesa dele presencial. Então, segue o curso aqui do processo de impeachment. Próxima. E aí tem tá vazando o áudio aí, tá? Tem aqui alguns detalhes, né, de algumas discussões, alguns trechos, né, de falas aqui de deputados. Por exemplo, o deputado estadual Rodrigo Amorim, do PSL, que foi vice, né, do Flávio Bolsonaro, lá naquela chapa para a Prefeitura do Rio em 2016, ele disse que a derrocada do Witzel teria começado quando ele afrontou o Bolsonaro ao cogitar uma candidatura à presidência em 2022. Bom, aí obviamente isso é um discurso político. Fala. O Witzel, ele voltou atrás, ele está inclusive falando agora na TV Alerj. Muito bem. Bom, aqui, você tem como colocar ao vivo aqui um pouquinho? Tenho. Coloca só um pouquinho para a gente ver. Décimos, através da Fundação Estadual de Saúde, corrigir os salários e passar os servidores para a Fundação Estadual de Saúde e, assim, competir com os salários pagos pelas OS. Falei, mas por trás do Edmar estava uma gangue, estava uma facção criminosa que não queria que isso acontecesse. Mal sabia eu que eu estava colocando uma raposa para tomar conta do galinheiro. Mas só eu não vi isso. Os senhores, as senhoras, foram a algum hospital? Foram lá contar quantos médicos estavam de serviço? Foram checar os contratos? O senhor foi lá, senhor Renan Ferreirinha? Pegou o contrato das OS? Foi lá checar quantos médicos tinha lá? O senhor, como deputado, era seu papel. Por que o senhor não foi lá fazer esse trabalho, quando deveria ter sido feito? Agora, engenheiro de obra pronta, aparece aos montes. O governador foi omisso, o governador requalificou a Unir. Eu fiz o que sempre fiz como juiz. Entendi que estava errada a decisão. E vai ser demonstrado que a decisão é jurídica. Vai ser demonstrado que ninguém nunca me pagou por essa decisão. Porque se quisesse eu receber por decisão, teria feito isso na magistratura. Não estava aqui me expondo a minha vida, a vida da minha família. Eu tomei todas as medidas para afastar e exonerar o Gabriel Neves. Senhor, bota aí, dia 20 de abril, eu exonerei o Gabriel Neves. No dia 17 de abril, há um decreto meu determinando, tão logo alguns deputados começaram a mostrar que havia situações estranhas na contratação do Iabas, eu baixei um decreto no dia 17 de abril para que a Controladoria Geral do Estado auditasse todas as contratações do Iabas. Quando o projeto dos hospitais de campanha começou a ser falado, não apareceu um deputado, uma deputada, para discutir comigo o projeto. Governador, esse projeto não vai dar certo. Governador, olha, esses respiradores não vão chegar. Não apareceu
Eu constituí comissão, eu chamei para discutir, chamei para debater, mas qual dos senhores e das senhoras que apareceram? Nenhum! Bom, tá aí o Wilson Witzel fazendo a sua defesa, né? A gente acabou de entrar aqui, tinha avisado, né, via assessoria advogado que não ia participar, então retiramos a informação, retire dos autos, apague dos autos, ô Freitas, porque ele está agora então fazendo a sua defesa virtual, né, porque é tudo virtual hoje em função da pandemia, mas está lá colocando a cara e dando a sua versão. Inclusive vocês viram aí ele falando de uma organização que ele foi surpreendido com uma organização criminosa que estava por trás então, né, dessas OSs, né, que ele contratou, inclusive reabilitou uma, contratou outra, enfim. O negócio é explicar por que a esposa tinha contratos com essas OS, com essas empresas, né? Por que a esposa dele, que é advogada, tinha contratos e por que ele, como governador, andou aí, inclusive, mandando e-mails, né, com esses contratos. Então, tudo isso é que arrasta o Witzel para dentro da investigação que está aqui no STJ e que realmente torna muito difícil a sua defesa. Lembrando aqui o seguinte, existe um componente político nesse processo, é óbvio, né? É óbvio, esse componente político ficou muito claro, tanto na investigação do STJ, lá da PGR, que está nas mãos da Lindora Araújo, porque o tratamento dado ao Witzel é muito diferente do tratamento, por exemplo, dado ao Wilson Lima, como eu comentei no último programa aqui, que é o governador do Amazonas, do mesmo PSC, né, do Wilson Witzel, do pastor Everaldo, que está preso, e a própria Lindora, na sua peça lá, que ela pede a deflagração da operação e tudo, ela diz que ele estava no comando de tudo, que o governador estava no comando de todas as falcatruas ali envolvendo esses contratos emergenciais. Então não há muito o que dizer, né? Claro, se a Lindora quisesse explicar aqui para o nosso programa, fique à vontade, mas fica muito aparente, muito evidente essa componente política, né, de uma investigação que tem indícios muito parecidos. Os indícios, por exemplo, do Helder Barbalho também lá são gravíssimos, eu mostrei no programa passado aqui, também nada acontece com o Helder. Enquanto isso ele está inaugurando parque com o Bolsonaro, né? O Wilson Lima no Amazonas andou também visitando obra agora, desde o fim da semana, com os filhos do Bolsonaro, o Flávio e o Eduardo, tanto é que na segunda-feira ainda estavam em Manaus, passaram o final de semana todo lá, então fica muito evidente, assim como é evidente o ritmo desse processo de impeachment na Alerj. Então, que fique claro, ninguém aqui está discutindo a ausência de indícios de corrupção envolvendo o governo do Wilson Witzel, estão claros, como eu acabei de mencionar, ele poderia vir aqui, inclusive, para tentar explicar esses indícios, mas o fato é que há um tratamento diferente e, claro, quando você coloca isso dentro de uma Assembleia Legislativa, como acontece se você colocar dentro de um Congresso, você tem a componente política. Se você não tem condição de segurar, né, o ânimo ali dos seus parlamentares, né, da base, se você não tem base de apoio, você sofre rapidamente com isso. Tanto é que até hoje, por exemplo, né, você tem lá o Rodrigo Maia com mais 50 pedidos de impeachment do Bolsonaro e está guardadinho porque, né, sempre vem uma fatura, o presidente da República atende, o governo atende a fatura do Congresso, dos líderes, do próprio Rodrigo Maia, que eu achei até engraçado que ele não, para a Joyce, o Rodrigo Maia não é centrão, né? Então, não sei exatamente quais são os conceitos aí, né, as caixinhas que ela coloca cada um, mas o fato é que a realidade está aí, para todo mundo ver, e a gente aqui coloca, expõe todo mundo, para vocês aqui, a gente dá exposed em todo mundo, porque o nosso jornalismo é independente de verdade, não tem rabo preso com ninguém. Não temos candidatos, não temos partido, não temos dependência de governo nenhum, de nada disso. Bom, em relação justamente a esse processo político, foi muito claro hoje, né? Não é esse aqui não, é um antes que tem o Witzel isolado. Você está com esse print aí? Pronto, ó, perfeito, tá aqui, ó. O César Feitosa, que também está cobrindo aí o impeachment, ele registrou aqui, olha só, os discursos no plenário indicam uma nova derrota acachapante para o Witzel. Ao todo, 30 deputados estaduais se inscreveram para falar e os representantes dos 9 partidos que já sinalizaram um voto favorável à continuidade do processo do impeachment contra o governador afastado. 9, né? O antagonista apurou que nenhum partido da bancada do PSC, o partido do governador, se inscreveu para falar.
os parlamentares se abstiveram para não inflar a crise dentro da sigla. Por outro lado, o deputado federal Ottoni de Paula está na LERJ fazendo críticas a Witzel em transmissão nas redes sociais. Ottoni de Paula, que é bolsonarista. Vim para assistir a queda do vagabundo, do assaltante. Hoje a LERJ terá a chance de libertar o estado do Rio desse criminoso. O restante será com a justiça. Acreditamos que ela não deixará esse marginal solto e o colocará na cadeia. Bom, não sei o que o Ottoni de Paula tem a dizer do presidente do partido dele, o pastor Everaldo, que continua preso, né? Enfim, foi? Dá para colocar no ar? Breaking News. A gente não tem vinheta aqui. Vamos lá. Olha aí, ó. Enquanto vocês assistem, o plenário da Alerj acaba de decidir pela abertura do processo de impeachment do Wilson Witzel. A partir de agora, será formado um tribunal com a participação de 5 deputados estaduais e 5 desembargadores, ok? Está aí o deputado André Deputado Renan Ferreirinha. Siciliano, presidente da Alerj, falando. Deputada Marta Rocha. Deputada Renata. Deputado Anderson Moraes. Deputado Paul Bel. Deputado André Correia, presidente. Deputado André Correia. Vai ser rapidinho. Algum outro parlamentar que eu não chamei aqui queira usar da palavra? Deputado doutor Serginho. Algum outro parlamentar no sistema, não? Bem, então vamos. Bora, presidente. Começa aí. A licença do João. Peço a atenção dos senhores parlamentares. Tá aí, Peço olha. já a permissão de usar a palavra O André Siciliano, então, bem, primeiro, formalizando a abertura do processo de impeachment contra o Wilson Witzel, apesar daí das suas manifestações, não convenceram, tá? Colocações que foram ditas aqui, para mim não servem. Porque eu participei virtualmente de reuniões com MP, com TCE, com TJ, e eu disse que a melhor forma de resolver o problema dos leitos de UTIs, CTIs, enfermaria, seria contratando leitos. Porque no primeiro momento faltava respiradores, depois seriam os insumos, depois recursos humanos. E eu estava certo. Nós até aprovamos aqui, no plenário semipresencial, a autorização para que a gente pudesse ajudar pagando os leitos. Então, para mim, essa fala não serve. Também não serve a fala, muitas vezes, que eu liguei para ajudar, e a exemplo da SEDAI eu ouvi: o presidente da SEDAI vai ficar comigo até o último dia do meu governo. Assim também foi quando eu liguei para dizer que um secretário ligava para pedir voto assim, o outro ligava contra, para pedir voto contrário. Disse que tinha que fazer uma ordem unida, e ouvi dizer que não tinha confusão, não tinha briga no governo. E volto a afirmar aqui: nem o governador e nenhum secretário ouviu de mim nenhuma proposta de negócio, de benefício a quem quer que seja. Falei da outra vez aqui, volto a falar. Ao contrário, ajudamos muito em dezembro de 18. Lembro bem uma manhã de novembro, quando o Lembro uma manhã de novembro, chovia fino. Pode cortar o som do André Siciliano, porque é o seguinte, está aqui o André Siciliano tendo de se defender também, porque o André Siciliano também é investigado na mesma investigação do Wilson Witzel. E André Siciliano também é investigado naquele esquema denunciado pelos doleiros, amigos lá, os operadores do Dario Messer, né?
o Juca, Bala e o Tony, enfim, eles denunciaram um verdadeiro esquema de rachadinha, não de pagamento de mensalinho da Alerj. E aí é nesta investigação da Furna da Onça que surge o já famoso relatório do COAF, né, que traz lá a movimentação, que trouxe a primeira movimentação do Flávio Bolsonaro, mas que, segundo o próprio Flávio Bolsonaro, ele era só ali um peixinho, né, estava lá no final da lista e o André Siciliano liderava, e que então era tão importante que se investigasse o André Siciliano, presidente da Alerj, movimentação aí de 50 milhões nas contas lá de uma assessora dele. Gente, essa situação está parecendo muito com a do impeachment da Dilma, né? Você tem a Dilma lá cometendo crime, sendo empichada, e quem coordenando ali o negócio era o Eduardo Cunha, presidindo a sessão, presidindo o processo de impeachment ali, quer dizer, a sessão da abertura, que depois esse negócio vai para o Lewandowski, mas enfim, presidindo ali o próprio Eduardo Cunha, que seria preso depois. Então esse é o retrato da política, esses cenários se repetem num loop infinito, como eu já disse aqui uma vez. Até eu estou vendo aqui o comentário de um dos nossos seguidores aqui, dizendo que o Rio de Janeiro foi erguido em cima de um cemitério indígena. É possível, viu? Eu acho que o Brasil todo ele se ergueu nisso, mas o Rio é essa vitrine, é a vitrine do que há de pior no país, mas está aí, olha que situação mais realmente aí esdrúxula, né? Você tem o presidente da Alerj tenta se defender durante o processo de abertura do Wilson Witzel, que é investigado na mesma investigação que ele, né? E, claro, não podemos deixar de ressaltar, cadê o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, o Jair Bolsonaro cobrando a investigação da rachadinha do André Siciliano? Morreu. Por quê? Porque agora o inimigo é outro, diria o José Padilha. Então, olha, gente, essa é a situação. Quem quiser enfrentar a verdade, assista aqui o nosso programa, leia as nossas matérias, nossas reportagens. Está aqui, então, a Alerj aprovando por 69 votos, tá? A criação do Tribunal Misto para avaliar se o governador afastado cometeu crime de responsabilidade e se deverá ser empichado. Ok? Voltamos.